Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre que conseguimos alcançar nossos sonhos, é graças a Deus. Louvado seja. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. No começo, eu tinha muita dificuldade em aceitar que tudo que acontecia na minha vida de bom era graças a Deus. Sempre ficava aquela pulguinha atrás da minha orelha, querendo dizer, não, mas não foi Deus que te deu, não, foi você quem fez, foi você quem escreveu, foi você quem gravou. E isso ficava sempre na minha cabeça, atrapalhando. E de alguma forma, quando nós agimos dessa forma, nós estamos sendo ingratos. Porque se eu não consigo reconhecer o que Deus faz de bom na minha vida, como que eu quero cobrar qualquer coisa de mal de alguém? Se eu não consigo retribuir o bem que eu recebo, como que eu quero cobrar alguém das mesmas coisas? O amor, ele não é uma moeda de troca. O amor é algo que nós recebemos pela misericórdia de Deus. E se Deus nessa vida, Ele permite que nós tenhamos um pouco de conforto, mais que o necessário para se viver, que nós tenhamos o pão nosso de cada dia, que nós tenhamos a proteção divina, que pelo simples fato de nós não podermos muitas vezes ver, talvez a gente passe batido e nem consiga agradecer por quantas libertações o Senhor já não nos tirou. Tem coisas que nós passamos que servem justamente para que o nosso espírito ele possa se fortalecer. Porque se eu tenho fé e confiança em Deus, pouco importa o que acontece à minha volta, porque eu sei que no final o bem ele sempre vence. Isso é o que importa, o exercício da nossa fé. E às vezes o que nos afasta desse amor e desses sonhos somos nós mesmos. Todas as vezes que nós temos dúvidas se aquilo que Deus quer é bom ou ruim. É muito fácil saber aonde Deus está. Basta seguir o seu coração e os seus bons sentimentos. Tem coisas que acontecem na nossa vida justamente para tentar roubar a nossa paz. E essas coisas nos deixam em dúvidas, principalmente coisas que são do passado. Se o passado passou, é porque era para passar, porque nos planos de Deus não existe engano. Então, por mais que às vezes nós tentamos usar da razão e entender o que é melhor, o que adianta a gente sacrificar uma vida a troco de um sonho que muitas vezes nem vai acontecer? Talvez você tenha feito a sua faculdade, o seu curso técnico, eu não sei, se especializou em alguma coisa, mas a oportunidade nunca aconteceu para que você pudesse trabalhar na área. Quanto tempo você não trabalhou e não estudou à noite? Quanto tempo você não se dedicou, dormiu muito pouco? Quanto tempo você não, muitas vezes contraiu dívidas, viveu, de forma precária, para que você pudesse realmente se capacitar, acreditando que simplesmente isso iria te garantir um futuro melhor? Quanto tempo você não dedicou em uma relação, achando que pelo simples fato da casa estar impecável, ou de que as coisas estivessem exatamente em seu lugar, aquilo fosse garantir um casamento feliz? E no fim, a gente descobre que nada dessas coisas são garantias de sucesso. Então já não é mais uma questão de ser capaz ou não. Tem gente que consegue e nem sabia por que devia ter conseguido. Tem gente que se prepara tanto e falha no primeiro minuto. Se a gente for lá na palavra de Deus, no Salmos 44, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor ela nos diz assim: não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas Tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o Teu nome para sempre. Olha a perfeição do que Davi disse. Não confio em meu arco,
minha espada não me concede a vitória. Justamente as armas que ele tinha para lutar são justamente as coisas que não garantem a vitória. E nós, quando estamos longe de Deus, não conseguimos entender isso. Sempre achamos que se tivesse de repente uma espada melhor, um arco melhor, ou se eu tivesse praticado mais, ou se eu tivesse treinado mais. Ainda que você tivesse feito todas essas coisas, o resultado é o mesmo, porque vence aquele que está do lado de Deus. Isso não quer dizer que porque eu estou do lado de Deus, eu simplesmente vou vencer todas as vezes. A gente olha na palavra de Deus que diversas vezes o povo perdia. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eles insistiam em confiar mais na sua inteligência, mais na sua capacidade e mais no que é nosso e menos no que é de Deus, as coisas davam errado. E é justamente assim na nossa vida. Quando nós soltamos a mão de Deus, nós pegamos na mão do diabo. Não existe ninguém que está de mãos vazias. Se ela não declara que Jesus é o Senhor, ela declara que o diabo tem governado a sua vida. E é simples assim. É só olhar o resultado. É só olhar o que para ela é diversão, é só olhar as palavras, a forma que se veste, a forma que olha, as coisas que acreditam, as lágrimas, as alfinetadas. É só olhar isso. Quando a gente vê o pó da vida, quando a gente vê o ser humano se humilhando por outro ser humano, o perecível adorando o perecível, idolatrando, colocando algo mortal no lugar de Deus, adorando mais a criatura que o Criador, que a gente percebe que o que atrapalha nossos sonhos somos nós mesmos. O que atrapalha os meus sonhos é eu sonhar longe de Deus, porque sem Deus não existe sonho. A gente simplesmente pega as migalhas da vida e diz que isso é algo bom. Talvez a gente mente, a gente engana, talvez a gente passe um verniz novo. Existem aqueles que mentem muito bem, que você nem consegue perceber que dentro da casa daquela pessoa, naquela família feliz da fotografia, existem dois seres humanos tristes, acorrentados um no outro, tentando se emoldurar através de uma aparência. E o que adianta? O que adianta eu ter uma casa onde eu não me sinta em casa? O que adianta eu falar que eu tenho uma família, sendo que eu não me sinto parte daquela família, sendo que aquilo parece um castigo? Olha os sentimentos que nós estamos partilhando. Se os nossos sentimentos não são bons, é porque ao lado de Deus nós não estamos. Será que esse caminho e essa vida e tudo isso não foi conquistado porque você acreditou que era através do arco e através da espada e através da sua capacitação que as coisas iriam acontecer? Não, eu vou fazer dar certo, fica tranquilo. Não, eu prometo que eu vou mudar, agora vai, agora vai. E de novo, nós confiamos em nossa própria capacidade. E sabemos que se eu quero me gloriar de algo, que seja daquilo que Deus me permitiu fazer. Se eu quero louvar algo, é pelas coisas que o Senhor tem feito em minha vida. E às vezes a gente tem que sair um pouco do presente e olhar a nossa vida com um contexto maior. Principalmente quando a gente nota que nós começamos a nos converter e a partir desse instante, muitas coisas do passado ficaram para trás. E a gente olha para trás e vê o quanto a nossa vida melhorou e a vida daquelas outras pessoas que ficaram, elas continuam simplesmente as mesmas. Os mesmos vícios, os mesmos erros, os mesmos casos, as mesmas coisas, as mesmas reclamações. Todas as vezes que você encontra é a mesma conversa. Pessoas insistentes que gostam de ficar perguntando: não vai casar? Não vai arrumar ninguém? Vai continuar sozinho? Será que essas pessoas realmente elas estão interessadas na sua vida? Ou é o diabo tentando manipular algum sonho antigo teu que não existe mais? Porque quando for a hora, vai acontecer. E não com qualquer um, mas com a pessoa certa. Porque aquele que se casa com qualquer um, vai se divorciar, vai se desquitar. Nós queremos fazer uma aliança primeiramente com Deus. Duas pessoas que têm uma aliança com Deus formam uma família. Sem isso, não.
Não adianta a gente falar que porque subiu no altar, ou porque fez isso, ou porque mora no mesmo endereço é família. Isso não quer dizer nada. Ser família é se importar, é parar de querer controlar a vida do outro, é aceitar a liberdade, é amar além das escolhas. Ser família é praticar o que Jesus ensina, é orar junto, é ler a Bíblia junto, é ter momentos felizes, é ter momentos tristes, mas acima de tudo, nada pode desunir, porque é assim que o Senhor nos ensina a perdoar e a viver. Nós sabemos que os nossos maiores inimigos serão as pessoas da nossa própria casa. Nós sabemos que o mal ele vai tentar usar daqueles que estão mais perto de nós. Sabe por quê? Porque aonde nós gastamos mais tempo, existe mais amor. E é justamente ali que vai doer mais. Se eu quisesse te destruir, eu iria mexer justamente onde você gasta mais tempo. Naquele bichinho seu, que você todo dia já tem um hábito, tem uma certa rotina com ele. Iria mexer naquelas pessoas que você tem o costume de buscar. É justamente ali que eu semearia discórdia. É ali. Então, cabe a nós fechar as brechas. A partir do momento que eu não amo nada mais do que a Deus, fica difícil o mal ele querer me atacar. Só que na maior parte do tempo, eu vejo um grupo de pessoas, não todos, mas um grupo, que eles distorcem o evangelho, achando que bênção é dinheiro. E aí eles começam a fazer uma peregrinação, buscando sucesso através do Senhor, fazendo intenção, fazendo campanha, fazendo oferta e fazendo aquilo. E, nossa, mas juram que tudo é em nome do Senhor, não do dinheiro. E aí sabe o que acontece? 1 Timóteo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Você entende por que o seu negócio não dá certo? Você entende porque você não consegue empreender? Você entende porque tudo que cai na tua mão simplesmente vai como um vapor? Não é o devorador, não. É você. É o seu desejo, é o querer. Se eu te perguntasse hoje, qual o seu maior desejo? O que você me diria? Se você pudesse pedir qualquer coisa para Jesus, o que você pediria hoje? Se o Senhor olhasse e falasse assim, olha, escolhe qualquer coisa que eu te dou, qual seria o seu pedido? Fama, fortuna, dinheiro, quer que a sua família volte, quer que o seu casamento, quer encontrar alguém, quer trabalho, quer o quê? Se Deus me fizesse essa pergunta hoje, eu iria responder, eu quero a salvação. Desse mundo eu não quero nada, só a sua presença. Mas isso é algo meu. Talvez você esteja aí querendo algo que você não vai poder levar e nem percebeu. É como se você pagasse por algo, mas não é seu, é emprestado. Você gastou tudo que você tinha por algo que é emprestado. E está aqui. É aqui que está o querer, é aqui que está a armadilha. E justamente, olha as palavras, os que querem ficar ricos caem em armadilhas. Quer pior coisa que você dormir devendo para alguém? Quer pior coisa que você dormir com uma empresa nas costas, cheias de funcionários que dependem de você? Quer pior coisa que você descobrir um funcionário teu roubando? Quer pior coisa que você ter que pagar e não ter da onde? Ou que você tiver que pagar e tudo o teu dinheiro está no teu estoque? Quer pior coisa que as pessoas comprando de você e não pagando? Essas são as armadilhas. Muitos desejos descontrolados e nocivos. Nem começou a ganhar, já começou a gastar. Já começou, agora eu sou empresário, agora eu tenho o meu negócio. Nós não temos nada. Eu não confio no meu arco, eu não confio na minha espada. Eu também não confio no meu negócio. Se algo der certo, é graças a Deus. É louvado seja o Senhor. Não adianta a gente querer enfiar Deus no meio de uma coisa que não tem nada de Deus. Porque se o desejo de quem governa já é descontrolado, olha o que ele diz, descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Tem ruína, tem destruição, podemos concluir que a tentação
de ficar rico e o querer, quando nós colocamos as coisas no lugar errado, né? Quando nós invertemos a ordem, quando ao invés de aprender sabedoria, adoração e louvor e controlar primeiramente a nossa vida, nós queremos mostrar e provar para outras pessoas o quão abençoados somos. É buscar o bezerro de ouro. Talvez você nem entenda quando eu cito o bezerro de ouro. Moisés subiu para falar com Deus e Deus estava dando os mandamentos para ele e o povo achou que Moisés estava demorando demais. E aí eles tiveram uma brilhante ideia nesse meio tempo. Pegaram as joias de todo mundo, derreteram e fizeram um bezerro de ouro e ficaram adorando e louvando, acreditando que aquilo era o Deus agora. Os brincos e as joias feitos de ouro. E aí quando Moisés começou a descer e chegou lá e viu o que eles tinham feito. E você sabe qual é o problema disso? Idolatria. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E é justamente isso que a gente acha que a espada e o arco é algo que vai nos proteger. Idolatria. Todas as vezes que eu acredito que algo vai acontecer pelo meu mérito, ou pela minha força, ou porque alguém me ajudou, ou porque alguém poderia me ajudar, ou porque isso. Todas as vezes que nós ligamos a nossa vida às coisas desse mundo, é idolatria. Todas as vezes que eu amo mais, todas as vezes que eu confio mais, ou que eu acho que sem aquilo eu não vivo, que sem aquilo não dá certo, que sem aquilo que eu começo a colocar um limite no poder de Deus, um limite no milagre baseado nas minhas próprias capacidades. E aí tá as maiores armadilhas. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Como que eu não caio nessas tentações? Como que eu fujo disso? A palavra também ensina. Marcos 14, versículo 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o poder da oração. E vigiar, observar, olhar, entender, pensar, raciocinar, não duvidar. Vigiar é olhar e entender de onde que o inimigo vai vir e orar. Eu tava pensando, né, para variar, e a gente sempre vê em filmes, quando as pessoas elas pecam ou elas vão se confessar dentro de uma igreja, existe uma penitência baseada no pecado que essa pessoa cometeu. Então o padre vai lá e fala, você fez isso, então você vai lá orar, rezar, né, 30 Ave Maria e 50 Pai Nosso. Olha que coisa engraçada. Por que a igreja usa a oração como penitência? Sendo que orar é algo tão bom, conversar com Deus. Para mim, a oração ela é uma ferramenta fantástica. Por que eles colocaram isso como punição? Você falar com Deus é uma punição pelos seus erros? Estranho, no mínimo estranho. E às vezes a gente nem para pensar qual a necessidade de associar a oração a algo ruim, a algo punitivo. A oração é maravilhosa, a oração é a conversa que nós temos com Deus, é um momento de intimidade, a oração é alívio, é evocação do Espírito, é para expulsar, é para trazer. A oração é o começo de tudo. Por que será? Por quê? Será que não é isso que torna justamente a nossa comunhão com Deus algo totalmente distorcido? Tem certas coisas que eu sinceramente eu não entendo e parece que eu fico pegando no pé, mas eu não consigo entender, eu sou limitado. Porque eu não encontro na palavra esse tipo de comportamento em lugar nenhum, então para mim ele é humano. E aqui está muito claro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca e as pessoas elas vão ser tentadas. E espiritualmente aquilo não ajuda ninguém, não traz Deus para perto de ninguém. Então não dá para entender por que é desse jeito. Nós devemos sim confessar para as pessoas que estão inspiradas e cheias do Espírito Santo como autoridade de Deus na terra, os nossos pecados. Mas a oração não é punição. A oração faz parte da nossa armadura, faz parte das coisas que podem nos proteger. E olha o que o Senhor ensina, o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Por quê? Porque tem a vaidade, tem o orgulho, e tem tudo mais que a carne já vem nela de errado. Então nós devemos cada vez mais orar
para que o nosso espírito se fortaleça, para que Deus cresça e nós possamos diminuir e que as coisas possam sair exatamente como o Senhor planejou para a nossa vida. Então não é uma questão de onde você estudou, do que você fez, das pessoas que você conheceu, das oportunidades, independente, o resultado seria o mesmo. Enquanto a tua confiança estiver no lugar errado, o resultado vai ser o mesmo. Confiar é não questionar, confiar é fazer o certo do jeito certo, confiar é louvar, confiar é agradecer, confiar é estar junto independente. Sempre que conseguimos alcançar nossos sonhos, é graças a Deus, louvado seja. Então agradeça o Senhor por tudo, ainda que você não entenda a razão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar entendimento, libertação, que o Senhor possa estar dentro do teu coração, que você descubra que a oração ela não é para te punir, muito pelo contrário, é para nos aproximar de Deus. Que o Senhor lhe fortaleça o nosso espírito, que ele possa sempre sobressair sobre a carne, que nós não tenhamos dúvidas de quem ele é e de quem nós somos e da dependência que nós temos dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.